Os caras vêm, invadem, destroem tudo, vidas, famílias, projetos de futuro, matam sem dó nem piedade, estupram, trazem gente de fora que eles consideram inferior para trabalhar à força, uma gente que põe a mão na massa segundo as ordens deles e vai construindo um lugar que, de acordo com a perversidade deles, deveria levar um nome maquiavélico. Mas não, logo eles que colocam o meio ambiente atrás da necessidade do lucro e que devastaram grande parte da natureza para construir esse lugar, o batizam com o nome de uma árvore nativa da Mata Atlântica desse lugar. Pau-Brasil é a árvore e o lugar Brasil. Aí eles vão embora, levam toda a nossa riqueza e com ela constroem um império lá no lugar de onde eles vieram, Portugal, que é um pouco menor do que o estado de Pernambuco do lugar Brasil que eles construíram, mas que graças às riquezas que eles levaram, além de um lugar lindo, é um lugar seguro, onde a população tanto rica quanto pobre tem dignidade. Lá nesse lugar, Portugal, a gente vê inclusive que a pobreza não tem nada a ver com humilhação. Eles mostram lá que dá para ser pobre e ter acesso a tudo que rico tem. Por isso que muitos dos nossos, mesmo depois de terem tido os seus ancestrais humilhados aqui nesse lugar Brasil, vão para lá para terem melhores condições de vida, nesse lugar que levou todas as nossas riquezas e por causa disso pôde construir um império que permite ótimas condições de vida a todo mundo que mora lá. As pessoas de lá, desse lugar, que um dia já maltrataram muito a gente daqui, quando chegam à nossa terra, são tratadas como heróis, como os reis que um dia já foram. E talvez por causa disso, muitos deles de lá seguem não tendo respeito por nós aqui, porque eles devem entender que quanto mais a gente apanha, mais a gente gosta deles. Bom, todo esse preâmbulo para falar do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Um cara que veio de lá desse lugar para trabalhar aqui no nosso lugar, que é considerado o país do futebol, cheios de talentos na área, mas o nosso lugar, que não costuma dar valor pra gente, que já foi campeão 5 vezes em Copas do Mundo, trouxe ele de lá desse lugar, que nunca foi campeão de Copa do Mundo alguma, para coordenar um grande time de futebol nosso aqui. E ele até tem competência para isso. E vocês sabem por quê? Porque com toda a riqueza que eles levaram nossa lá atrás, e claro, de outros países que eles exploraram também, eles estruturaram um país com ótimas condições em todas as áreas, até no esporte, inclusive no futebol. Tanto que eles levam vários dos nossos aqui para jogar lá a passes milionários, e com os nossos jogando lá, a gente acaba elevando o nível dos deles. Mas nem assim eles conseguiram ganhar uma Copa do Mundo. Bom, depois da partida entre Palmeiras e Cuiabá no último sábado, em que o Palmeiras ganhou de 5-0, ou seja, era pra esse técnico estar muito feliz. Se alguém xingasse ele, era pra dar um beijo, abraçar. Mas não, eles que estão acostumados a maltratar a gente sempre e achar que a gente gosta disso, deu essa resposta em coletiva de imprensa no dia seguinte pra jornalista Aline Fanelli da Band News, que queria saber sobre a condição de um jogador que saiu machucado no primeiro tempo e sobre a convocação de um outro jogador. Mas esse complemento da pergunta ela nem pôde fazer porque o técnico que veio de lá e deve ter como referência os maus tratos a nós aqui, a interrompeu no meio da pergunta. Olha só. Abel, boa noite. Aline Fanelli da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar pra gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações, os únicos. Bom, eu parei no meio da resposta, porque daí pra lá é só ele reiterando a misoginia dele. Logo ele que trabalha num clube que tem como presidente uma mulher. E aí quando eu falo aqui que a gente tem um inimigo comum a todos os grupos minorizados e que precisa ser derrotado, as pessoas não entendem. E aí a gente fica brigando aqui embaixo e ele só cresce lá em cima. Porque sim, a gente briga aqui embaixo, né? Seja em questões de gênero, de raça, de condição sexual, questão etária, religiosa. Tem gente que se acha superior porque o outro é uma pessoa com deficiência,
deficiência, porque a outra é uma pessoa trans, porque o outro veio do Nordeste. Enfim, a gente briga por causa de condições existenciais que só são consideradas problemas na nossa sociedade porque o homem que veio de lá inventou quando chegou aqui e difundiu muito bem nas nossas cabeças. É por isso que a gente tem que combater o patriarcado, que reúne todos os preconceitos que existem no nosso país e foram criados por esse homem e instaurou aqui desde 1500, que ele mantém vivo até hoje e com a ajuda de muitos auxiliares que são oprimidos por ele mesmo. Mulheres brancas, homens pretos, gays de qualquer raça. Inclusive o homem branco cis hétero brasileiro que acha que é que nem ele, mas pra ele é só mais um latino. E quando vai morar lá, sofre xenofobia por ser latino. E é por isso que eu tô aqui, mesmo com a fala do Abel Ferreira não me afetando diretamente, defendendo as mulheres pela falta de respeito que ele cometeu contra uma mulher. E pra ele eu deixo na íntegra o comentário da apresentadora do Jornal da Band, Adriana Araújo, que foi ao ar nessa segunda-feira, em que eu endosso cada palavra que ela disse. Bom, sobre o caso de Abel Ferreira, ele ofendeu a nossa colega, a competente Aline Fanelli. Ele coloca, com as palavras dele, a mulher numa subcategoria. E caberia ao homem decidir se deve ou não dar atenção ao que uma mulher diz. Esse mundo, Abel, não existe mais. Há décadas nós lutamos e nos recusamos a ficar nesse lugar. Por isso as suas palavras não ofendem só a Aline, mas também a mim, atingem a sua mãe, a sua mulher, as suas filhas. Todas as mulheres nas arquibancadas ou em casa torcendo pelo Palmeiras. O telefonema às escondidas com o assessor ali em cima, pressionando e temendo o escândalo, não vale como retratação. Digno é fazer isso na frente das câmeras, pedir desculpa, como fez quando foi a agressão, quando agrediu a Aline. Do contrário, é só sinal de covardia. Eu tenho certeza que são palavras que o Oineg concorda, a Paloma, que está aqui comigo também. Vamos aproveitar para a gente mandar um abraço nosso aqui do Jornal da Band para a Aline, né? Um abraço meu também para a Aline e Abel Ferreira. Respeito é bom e todo mundo gosta. A gente aqui não curte esse tratamento que recebe de vocês desde 1500. Se você não sabe ser melhor com a gente, vá embora para o lugar incrível que vocês construíram com as nossas riquezas. Aqui preconceito e ignorância, seja da ordem que for e destinado a quem for, não são bem-vindos.